Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo. Texto que será base da nossa reflexão hoje à noite. Também é o livro do Apocalipse. Agora o capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Enquanto você campeia aí na sua Bíblia o livro do Apocalipse, o capítulo 12, deixa eu só ressaltar a presença do meu paizinho e da minha mãezinha aqui hoje à noite. Que bom que vocês estão aqui. Feliz por tê-los aqui nessa semana conosco. Ele está iniciando, eu já falei isso aqui algumas vezes, um novo projeto. Falei há alguns anos, ele já começou o projeto, deixou a igreja instalada, agora está iniciando um novo projeto, num bairro lá em Campo Grande, um lugar onde não tem ainda uma igreja batista. Mas ele é um homem, está novo ainda, tem muito para trabalhar na obra, né? Pode ir até longe, que bom. Eu quero hoje à noite pensar com você. O tema será o triunfo da graça. Há algumas semanas, nós olhamos também para a Bíblia, especialmente no livro do Gênesis. O Gênesis é o livro do princípio, o começo de todas as coisas. E olhando para Gênesis, no capítulo 3, descobrimos ali que a queda e o fracasso, o pecado do ser humano, do homem, gerou imediatamente a reação da graça de Deus. E ali, entre cardos, abrolhos, descobrimos a manifestação da graça de Deus na queda. E quando Deus traz aquilo que a gente chama de o proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, que havia alguém que viria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E descobrimos, olhando para Gênesis, no capítulo 3, como Deus manifestou graça no início de todas as coisas. Aprendemos em Gênesis que a criação é manifestação da graça. A criação, tudo aquilo que Deus fez, quando Deus te formou, Ele formou porque Ele o amou e Ele ama você. E você é instrumento da graça de Deus. Você é, na verdade, o objeto da graça de Deus. Deus tem graça para com você. Hoje à noite, depois de uma trajetória inteira, andando por toda a palavra de Deus, iniciando lá em Gênesis, a gente vai andando por Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todo o Velho Testamento, Novo Testamento, chegamos aqui ao Apocalipse, que é o livro da revelação. E João, o velho apóstolo agora, está preso numa ilha, prisão, chamada Patmos, por causa da mensagem do Evangelho. A maioria dos outros apóstolos já eram mortos. João está exilado naquela ilha. Ele tem ali um tempo com Deus, e o seu tempo com Deus, Deus traz a ele a revelação daquilo que seria o fim de todas as coisas. E é interessante que eu olho para o livro do Apocalipse e vejo muita coisa boa aqui. Há muita simbologia, há muita manifestação extraordinária, há muitos efeitos extraordinários aqui, escrito numa época em que Spielberg nem existia ainda. A gente não tinha computadores, mas já há dragões voando, serpentes pelos ares, já há guerra nos céus, há muita coisa estranha acontecendo aqui. Mas sobretudo, o Apocalipse, assim como o Gênesis, é o livro da graça de Deus para com a nossa vida. E quando a gente chega no Apocalipse, descobre que na verdade a graça de Deus, que durante toda a trajetória da existência humana foi se manifestando aqui, ela tem o triunfo absoluto. Aqui a graça vai triunfar absoluta. E nessa noite, querido, no nome de Jesus, meu desejo é que você saia daqui sob esta convicção: a graça de Deus vai levá-lo ao triunfo. A graça de Deus vai levá-lo à vitória final. Você não foi chamado, nem escolhido, nem alcançado pela graça de Deus para ficar pelo caminho. Você foi chamado, escolhido pela graça de Deus para que o Senhor o leve em triunfo até o dia final. A graça de Deus é a graça que manifesta o amor, o cuidado, a misericórdia sobre tudo
vitória de Deus para a nossa vida. Vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 12. O texto que a gente vai focar está entre os versos 7 e 11, como você pode ver aí na projeção. É o texto que está no nosso slide tema. Mas eu quero ler todo o capítulo com você, para que você tenha uma percepção da linguagem e daquilo que está acontecendo aqui na visão de João. Ele tem uma visão de coisas extraordinárias, tipo estilo aquela série que ficou famosa aí, daqueles Nárnia, né? Com os monstros e tanta coisa. As Crônicas de Nárnia, é isso mesmo. Eu não gosto do filme e nem da série, enfim, mas está lá, né? Com efeitos especiais extraordinários. É mais ou menos assim que João está, e agora ele tem essa visão. Ouça aí o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Vamos então iniciar a leitura a partir do verso 11 e vamos ler este capítulo. E viu-se um sinal, aonde, irmãos? No céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dor de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, ele tragasse o filho. E ela deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para quem? Para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por quem? Por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Agora preste atenção, querido. Houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, olhe para mim aqui um minutinho antes de a gente seguir a leitura. Toda essa figura de linguagem, toda essa perspectiva quase cinematográfica que está aí narrado no texto, vai chegar a um ponto em que houve uma guerra nos céus. Agora, isso aqui é importante que a gente entenda e que a gente tenha isso estabelecido como convicção no nosso coração. Leia o texto de novo. Houve uma batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam contra quem? O dragão e seus anjos. Irmão, presta atenção. Deus não está nessa batalha. Deus não está nessa batalha. Jesus não está nessa batalha. O Espírito Santo não está nessa batalha. Porque essa não é uma batalha em que Deus vai se envolver. Envolveu-se Miguel e seus anjos. O dragão, a perspectiva da serpente, e o símbolo maior do diabo e seus anjos. Sabe por quê, querido? Porque absolutamente nada, nem todo principado, nem toda potestade infernal pode sequer ofuscar a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor fará com que ele seja destruído pelo assopro da sua boca. O nosso Deus é absolutamente soberano, e essa batalha travada no céu é entre Miguel e seus anjos, o diabo e seus anjos. Mas sabe, querido, há uma coisa boa aqui. Deus dá a vitória, porque olha o que diz o verso 8: mas o dragão e seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus
e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Mas eles, os nossos irmãos, eu e você, aqueles que foram antes de nós, aqueles que virão depois de nós, aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eles o venceram. Venceram quem? O diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, lâmpada aos nossos pés. Que o Espírito da profecia se revele ao nosso coração nesta noite, traga luz ao nosso coração e à nossa mente, Senhor, no nome de Jesus. Que sobretudo a graça do Senhor, que é abundante em toda a tua palavra, possa superabundar no nosso coração nessa noite. Que a graça do Senhor, que nos tirou das trevas para a luz, inunde o coração e a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Aqueles que estão fracos, cansados, aqueles que estão enlaçados pelo pecado, enlaçados, ó Deus, pela iniquidade, sejam libertos nessa noite, no nome de Jesus. Que a tua graça, que se há manifestado entre nós, traga salvação, libertação e cura do Senhor a cada coração aqui nessa noite. Eu peço isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. O verso central é o verso 11, ele está na projeção aí. Eu queria que você lesse comigo, vamos lá? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Há algumas coisas aqui nesse texto que nos revelam, sobretudo, o triunfo da graça, mas ele revela-nos também algumas características do diabo, do nosso inimigo. Olhando para esse texto, para o capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai descobrir aqui 3 coisas que ele diz que o diabo tem como característica. A primeira delas, ele, no verso 4, diz que a mulher estava grávida e ela está prestes a dar à luz, e ele está preparado para que, ao dar à luz, ele pudesse devorar aquele filho, aquele varão. E aquele varão seria alguém que viria a reger as nações com braços de ferro, diz a Bíblia. Mas sabe, querido, essa característica do diabo não é só nesse texto que nos é revelado. Lá em João 10, Jesus disse que o diabo veio para matar, ele veio para devorar, veio para destruir, veio para arruinar. Esse é o alvo do diabo. E é por isso que ele odeia você. É por isso que ele quer levar você ao pecado e a ficar preso no pecado, no vício. Ele quer levar você a ficar preso à escravidão, porque ele sabe que escravo do pecado é escravo do diabo, disse Jesus. Aquele que vive no pecado é escravo daquele que o fez escravo. O diabo é o devorador. Malaquias capítulo 3, o Senhor diz que quando nós entregamos ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, Ele mesmo vai repreender quem? O devorador. Eu mesmo, diz o Senhor, vou repreenderei o devorador. O diabo é um ser espiritual com um propósito de devorar a nossa vida. Quantos de nós, olhando para trás e para a nossa história, não podemos dizer: a minha vida
parte da minha vida foi devorada pelo pecado, pela iniquidade, por coisas erradas. Salomão em Provérbios vai dizer que quando jovem, o ser humano diz: eu quero aproveitar a vida, e o tempo passa, ele se envereda pelo caminho do álcool, da vida boa, da vida fácil, e quando chega ao fim da vida ele diz assim: porque eu não ouvi o conselho dos meus pais, porque não ouvi os conselhos dos mais velhos, desperdicei a vida, fui devorado pela vida. E Eclesiastes ele diz ao jovem: jovem, alegra-te nos dias da tua mocidade, recreia-te o teu coração, anda pelos desejos do teu coração, saiba porém de uma coisa, que por todas essas coisas Deus te dará a juízo. E aí outro dia eu usei esse texto para falar com a galera, e disse assim: aproveite a vida antes que a vida aproveite você. É isso que o devorador está fazendo, devorando a nossa energia, devorando o nosso tempo, nosso potencial. Mas se você está aqui nessa noite e olha para a sua vida e tem sido devorado pelo inimigo, se a sua família tem sido devorada pelo diabo, você veio aqui para ouvir que a graça de Deus é capaz de levá-lo em triunfo à vitória. A graça de Deus pode transformar essa realidade na sua vida. A segunda característica que o texto nos diz, que o capítulo 12 de Apocalipse me mostra, é que além do diabo ser um devorador, o verso 9 diz que ele também é um enganador. Repita comigo: enganador. O diabo é o quê? Enganador. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. E a gente leu lá em Gênesis capítulo 3, quando falamos sobre cardos, abrolhos e a graça de Deus, a gente descobriu que foi um espírito maligno que se apoderou daquele animal, a serpente, e que enganou Eva, e ela comeu do fruto, deu ao seu marido, ambos comeram, foram enganados. Querido, a Bíblia vai dizer que um dos propósitos do diabo é enganar-nos, é nos enganar, e para isso a Bíblia diz que ele pode se transformar em anjo de luz. Vou dar só um exemplo muito prático para que você entenda o que eu estou dizendo. O diabo não vem às pessoas como a gente vê normalmente cinematograficamente falando. Ele não vem com um chifre, uma capa preta, saindo uma fumaça escura atrás, fazendo aquela voz. Não. Outro dia eu recebi um telefonema de uma irmã muito querida, e o filho dela faleceu, garoto, num acidente de carro. E a gente viveu aquele momento junto, foi muito traumático, muito difícil, muito duro. E foi através da morte do filho que eles vieram para a igreja, se batizaram, estão firmes no caminho do Senhor. Mas um dia ela me liga e diz: pastor, eu estou desesperada. Eu disse: que foi, querida? Se uma vizinha veio aqui em casa e ela disse que o meu filho quer falar comigo, pastor. Ele quer falar comigo. Eu disse: querida, não é ele. Pastor, mas ela disse que é a voz dele. Ele disse que é ele, e falou algumas coisas que só ele sabia. Pastor, é o meu filho. Como é que eu faço? Eu estou desesperado, não sei o que fazer. Eu disse: querida, não é ele. Entenda, não é ele. Pode parecer a voz do seu filho. Ele pode saber coisas que o seu filho sabia. A voz pode dizer coisas que vocês viviam em casa, mas não é ele. Porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Jesus vai dizer que entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos não há ligação. E eu fui explicando a ela que na verdade aquilo era a manifestação de um espírito, que não é um espírito de Deus, é um espírito maligno. E eu sei que ela viveu, e vivemos ali um momento crítico, tenso. Eu sei que no coração dela angústia. Imagina você, mãe, tendo a oportunidade de falar com o seu filho, saber como é que ele está. Ele tinha um recado, e eu fui dizendo para ela: querida, não é, olhe para a Bíblia, e fui citando alguns textos para ela. Ele disse: pastor, eu entendi. Ainda assim o meu coração está tão dolorido. O tempo passou. Um dia que depois do culto ela disse: pastor,
ainda bem, eu me livrei, agora entendi. Era o engano do diabo para me atrair aos espíritos malignos. O diabo é enganador, querido. Muitos de nós, com boa intenção, estamos sendo enganados pelo diabo. Mas essa noite, a graça de Deus para nos fazer triunfar diante do engano do diabo, Ele vai nos levar em vitória. Terceira característica desse texto, no capítulo 12 de Apocalipse, o verso 10, diz que o diabo está diante do Senhor dia e noite, fazendo o quê? Acusando. Ele é o quê? Acusador. E diz que ele está diante do Senhor dia e noite, acusando os irmãos. Acusando os irmãos de quê? Nos acusando dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz, em Romanos 6, que todos nós pecamos, e por causa do nosso pecado nós estamos destituídos da graça de Deus. Querido, preste atenção, ninguém pode estar diante de Deus, ninguém pode estar diante de Deus em pecado. Espera aí, pastor, se todos nós somos pecadores, como é que a gente pode estar diante de Deus? Não pode. Se todos nós pecamos, como é que eu posso estar? Você não pode estar diante de Deus. E o diabo está diante de Deus, acusando todo dia de que nós temos pecado contra o Senhor. E quando ele nos acusa do pecado, presta atenção, ele está certo, porque você é pecador. Sim ou não, irmãos? Ah, muito bem. Todos nós pecamos. Se você é humano, é pecador. Porque todo ser humano nasceu com tendência ao pecado. É o nosso piloto automático. Se você saltar, vai para o pecado. Esse é o barulhinho de pecado, percebeu? Né? O efeito sonoro. Vai para o pecado. É a nossa tendência natural. Você e eu nascemos já condenados pelo pecado. E quando o diabo acusa, ele está certo. Ele tem do que lhe acusar mesmo. Ele tem do que me acusar mesmo. Mas há uma coisa mais interessante nesse texto. É que além de mostrar essas três características do diabo, vamos repetir quais são? Primeiro, devorador. Segundo, terceiro, só para a gente lembrar bem, vamos de novo? Primeiro, e acusador. Então sempre que o diabo lhe acusar de um pecado, é muito provável que ele tenha razão. Ele tenha razão. Mas esse texto não mostra só os atributos do diabo. Esse texto vai nos mostrar o poder da graça de Deus. E o verso 11 vai nos dizer que os irmãos venceram. Eles venceram. Eles venceram. Eles venceram. E como venceram? O texto vai dizer, venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eles venceram. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Ô meu irmão, isso aqui é extraordinário. É graça. É manifestação de graça. Sabe como é que você e eu podemos vencer o devorador, o acusador, aquele que veio para destruir, para nos enganar? Você e eu podemos vencê-lo somente pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro que você e eu somos levados em vitória, em triunfo. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos conduzidos por Deus para a vitória, para o triunfo. Quando a gente lê em Gênesis, você sabe, você já leu o texto. Depois que o homem e a mulher comeram do fruto, eles descobriram, eu até brinquei naquela semana, para a gente falar baixinho para as crianças não ouvirem, mas eles descobriram que estavam pelados lá no Jardim do Éden, e aí tiveram vergonha. Agora interessante, primeiro eles se cobriram com umas folhas, mas quando tiveram um diálogo com Deus, o texto vai dizer assim, e Deus fez para eles vestes de peles. Interessante. Pele de quem? Muito provavelmente a pele de um cordeiro. Muito provavelmente a pele de um cordeiro. Desde o pecado, Deus já estava dizendo, o sangue de um cordeiro vai trazer libertação a você. Então veio João,
João Batista, séculos e séculos depois, ele começa o seu ministério dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De quem ele falava? De Jesus. E agora os séculos passaram, e os judeus passaram anos e anos e séculos e milênios, todo ano, matando centenas e milhares de cordeiros, e aqueles homens entravam pelo santuário trazendo um cordeiro diante do sacerdote. Aquele sacerdote pegava o cordeiro, matava o cordeiro, espargia o sangue no altar, e sobre a pessoa dizia: pelo sangue desse cordeiro você está livre do pecado. E vem Jesus e diz: agora o cordeiro sou eu. Agora não é mais um animal, não é mais um cordeiro, não é mais um bode, não é mais um touro. Agora é o meu sangue que é vertido por vós. E quando ele celebra a ceia, ele diz aos discípulos: fazer isso todas as vezes que vocês beberdes beberem em memória de mim. Ele diz: agora eu sou o cordeiro. Querido, então quando o diabo se coloca diante de Deus para acusar você, você e eu temos um desafio. Ele diz: Senhor, ele está certo, de fato eu sou culpado, de fato pesa sobre mim a condenação de Romanos, porque todos somos pecadores. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê mais você em você, Ele vê através de você o sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que nos dá a vitória sobre o devorador, sobre o enganador, sobre o acusador. É pelo sangue do Cordeiro que a graça triunfa. Você e eu somos convidados pelo Senhor a nos apropriarmos do sangue do Cordeiro, a dizer: sobre mim está o sangue do Cordeiro. Isso é uma questão de fé, irmãos, de fé. Ontem a gente estava comendo um churrasquinho aí, Mateus está indo embora, e a gente não para de fazer festa, né, Mateus? É uma festa hoje, quinta-feira, lá em casa, e vamos festejar. Finalmente ele está indo, Deus abençoe, vai na paz, né? Deus o sustente. Mas ele vai voltar, irmãos, já falou comigo, vou falar para vocês, né? Nós somos em família mesmo. Ele falou: pai, você acha que um dia eu volto? Ele falou: se você for bom, trabalhador, quem sabe eu não contrato você depois para trabalhar comigo. Tem uma chancezinha, né, pastor Marcos? Vamos reunir a diretoria, pensar isso direitinho, avaliar o menino, ver se ele tem algum futuro. A gente estava comendo um churrasquinho ontem, depois do culto dos jovens. A gente começou a bater um papo sobre salvação. E é interessante como muitos de nós ainda temos dificuldade em relação à salvação. Será que se eu morrer hoje, pastor, eu vou falar a verdade, hoje eu menti para minha mãe, eu colei na prova essa semana, eu falei para o meu chefe que eu estava doente, eu não estava, nem fui pescar. E se eu morrer agora, eu vou para o céu ou não? Não. Pecou? E se eu não conseguir me arrepender? Olhe para mim, querido, preste atenção. Se você já entregou a sua vida a Jesus, já o confessou como seu Senhor e Salvador, sobre você é uma marca, é a marca do sangue do Cordeiro. E quando o devorador vier a você, quando o príncipe das trevas vier a você, ele verá a marca do sangue do Cordeiro e não pode tocar em você. Não pode. Você é salvo em Jesus Cristo. E se eu pecar, os meus pecados estão lavados no sangue do Cordeiro, os de ontem, os de hoje e de amanhã, porque sobre a minha vida repousa o sangue do Cordeiro. É Ele, é o sangue do Cordeiro que me purifica de todo o pecado. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, não é a minha presença na igreja, não é o meu dízimo, não é o meu ministério, não é o meu tocar, o meu cantar, não é a minha presença, não é o meu ministério, é o sangue do Cordeiro que me purifica de todo o pecado. É sobre Ele que a minha vida repousa. Segundo, o texto vai dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas também venceram pelo testemunho que deram. Pelo testemunho que deram. Uma vez ouvi a história de um pastor, Betinho, e aquele pastor foi confrontado com algumas falhas que ele tinha. E a pessoa que o confrontou mandou uma carta para ele. Estou escrevendo essa carta ao senhor para relatar tudo aquilo que eu sei a seu respeito. E eu sei muita coisa feia a seu respeito. Começou a dizer
Eu sei que você brigou com a sua esposa tal dia. Sei que você foi indelicado com os filhos tal dia. Sei que isso aconteceu com você tal época. E foi narrando um bocado de coisa. E aquele pastor leu aquela carta, ficou triste. Mas ele pensou, o que eu vou responder? Aí ele pegou uma folha e escreveu assim: querido, o que você sabe a meu respeito é tudo verdade. Você não sabe de duas coisas. Primeiro, que o que eu sei a meu respeito é muito pior do que o que você sabe. Eu sei coisas a meu respeito que você não sabe, que é muito pior. Mas a segunda coisa que você também não sabe é que todos os meus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Testemunho, querido, testemunho que deram. E a Bíblia vai dizer que aqueles que venceram o diabo, venceram pelo testemunho que deram. Então eu quero desafiar você no nome de Jesus a sair por aí, não batendo no peito dizendo eu sou, mas dizendo o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. E é pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho que o diabo não pode tocar em você. A gente fica com medo do diabo, a gente fica com medo dos demônios, a gente anda como que pisando em ovos, com medo daquilo que pode acontecer. A gente passou para o pessoal da célula, dos líderes de células, um videozinho que você pode assistir em casa, está na internet, chamado Purê de Batata, do pastor Ebi Uber. Muito jóia a mensagem, assiste lá em casa, abre lá na internet, assiste, está no YouTube, disponível para todo mundo. E ele disse o seguinte, que uma irmã chegou para ele e falou: pastor, estou muito chateado, porque na minha célula aconteceu um negócio muito estranho. Um dia eu fui na célula, cheguei lá, a célula, o ambiente estava tenso, pesado, o clima estava horrível, uma opressão, pastor. Aí eu fui descobrir por quê. Naquela célula tinha ido um pai de santo. E desde o dia que ele foi na minha célula, a minha célula ficou um clima difícil, tenso, pesado. Opressão, pastor. Ele disse: irmã, como assim? Desde que ele foi lá, sua célula ficou opressa? Está errado. Está errado. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí ele faz uma brincadeira assim: irmã, é o seguinte, quando você sair do culto de domingo tão cheio de Deus e chegar na sua célula e tiver um pai de santo, quem vai ficar em opressão é o pai de santo, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre você, e o testemunho da sua vida é que vai levar ao triunfo em nome de Jesus. Querido, o seu testemunho é uma arma de vitória para aquele que crê. O seu testemunho é uma arma de vitória para aquele que não crê. O seu testemunho é uma arma de libertação para aquele que está preso. O seu testemunho é uma arma de libertação para aquele que está perdido. O seu testemunho é cura para aqueles que estão enfermos espiritualmente. O seu testemunho é vida para aqueles que estão mortos. Então testemunhe. Diga o que Jesus tem feito na sua vida, e você verá que a graça de Deus vai levá-lo em triunfo até o final. Mas há outra característica nesse texto. Além de dizer que aqueles nossos irmãos, nos quais eu e você estamos inclusos, venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, mas também diz que eles venceram porque entregaram a vida completamente a Cristo. O texto diz: e diante da morte não amaram a própria vida. Eles entregaram a vida totalmente a Cristo. Jesus vai dizer o seguinte: aquele que amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que desprezar a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. É tão desafiador isso, querido, porque todo dia você e eu estamos diante de uma decisão como essa. Faço o que o meu coração quer, ou eu faço o que a minha Bíblia manda? É tão difícil, não é? Tem uma musiquinha que a gente canta. Vem cá, Mateus. Vou aproveitar ele, irmão, que ele já está indo embora mesmo. Fique até o final. Canta para nós aí um pedacinho da música do Thales, Eu Escolho Deus, filho.
Eu vou citar a música, fala, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vamos cantar junto, vai lá. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aí, garoto, muito bem. Valeu, Mateus. É fácil cantar, irmãos. É tão difícil viver esse negócio. É fácil vir aqui e dizer, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida, eu vivo agora para Deus. É bom de cantar, mas difícil de viver. E se a gente canta, a galera tocando, então fica melhor. Mateus cantando nem tanto, mas a galera tocando é bom. É bom demais. A gente empolga, as lágrimas correm, ele diz, Senhor, eu escolho o Senhor. Mas sabe, querido, você e eu temos que escolher Deus. Quando a gente está lá na faculdade e chegou na hora de ficar, você tem que escolher entre ficar e dizer não. Ou beijo ou não beijo? Não beijo, porque eu escolho Deus. Eu fico ou não fico? Não fico, porque eu escolho Deus. Eu colo ou não colo? Não colo, porque eu escolho Deus. É fácil cantar, mas tão difícil viver esse negócio. Mas olha, querido, isso é entrega total da vida a Deus. E quando você entrega a sua vida a Jesus, a graça vai conduzi-lo em vitória todo dia. A graça de Deus vai conduzi-lo em vitória. É uma frase diante de dois textos que eu quero lembrar você. A graça me faz triunfar sobre o poder do devorador, escondendo a minha vida em Cristo. Pode repetir essa frase comigo? Vamos lá? A graça o texto de Apocalipse vai dizer que aquela mulher deu à luz, e quando ela deu à luz, a serpente e o dragão vieram para devorar o garoto. Mas a Bíblia diz que ela foi arrebatada por Deus aos céus e conduzida ao deserto por Deus, para ser alimentada por Deus no deserto. Agora, isso aqui tem um negócio extraordinário, querido. Isso me mostra que assim como Deus... Opa, você está aqui, filho? Vamos lá. Bem que eu vi que tinha um pessoal olhando meio de lado. Tem alguém aqui do meu lado? Tem. Obrigado, querido. Esse texto me revela que, na verdade, essa exemplificação, essa simbologia dessa mulher guiada por Deus ao deserto, é aquilo que o Salmo 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso refúgio. Eu estou escondido em Deus. Ainda que o diabo, ainda que o devorador, que o enganador, que o acusador tente me devorar, eu estou escondido em Cristo. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é nele que o meu coração descansa. O texto também vai nos ensinar três coisas importantes. Eu estou escondido em Cristo. Segundo, a graça me faz triunfar sobre a sedução do enganador. Segundo aos Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que a nossa guerra, a nossa milícia, não é uma milícia humana, nem carnal, mas poderosa em Deus, para destruir estruturas de pensamento, levando todo pensamento cativo a Cristo. Então, querido, quando o diabo vier com enganação para você, e você estiver em dúvida, vá para a palavra de Deus. Ela é a luz para o seu caminho, lâmpada aos seus pés todo dia. E se você andar pela palavra de Deus, você anda em segurança e nunca será enganado. Nunca será enganado. Ande pela palavra. Ande pela palavra.
Além disso, a graça me faz triunfar sobre as acusações do inimigo. Apocalipse 12, verso 10, diz que eles venceram. Mas Romanos 8, 1 diz o seguinte: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Não tem condenação para você, querido, porque você está guardado em Cristo Jesus, e o sangue do Cordeiro guarda a sua alma, a sua vida dos laços do diabo. Eu quero concluir dizendo que a graça é o único meio pelo qual tornamos-nos mais do que vencedores. Você não pode ser vencedor sozinho. Você pode vencer nessa vida aqui sozinho. Você pode trabalhar duro. Você pode vencer aqui. Ah, eu comecei do nada e venci na vida. Você ouviu isso muitas vezes, né? Fulano venceu na vida. Venceu na vida nesse mundo significa romper as dificuldades financeiras, basicamente. Construir alguma coisa aqui nessa trajetória. Mas o que o texto está dizendo é muito mais do que isso. Porque você e eu não estamos circunscritos aqui nesta existência cronológica de 70, 80 anos, no meu caso 100, não sei no seu, mas no meu 100 anos, por aí, eu e meu pai. Mas não vai muito não, filho, 95 está bom. Vai mesmo? 105? Não, é muito. Tá, mas é uma discussão familiar, né? Lá em casa a gente discute o problema. Mas olha, querido, você e eu estamos muito além da circunscrição desse tempo cronológico que você e eu estamos. Você e eu somos dotados por Deus com o Espírito eterno. E nós vamos transcender essa temporalidade existencial. E o texto vai dizer que você e eu somos muito mais do que vencedores aqui e na eternidade pelo sangue de Jesus. É a graça. Você não pode comprar, você não pode pagar, você pode se esforçar, mas você nunca será um vencedor se não for pela graça de Deus. Nunca. É pela graça que você e eu triunfamos. É só pela graça que você triunfa. Então eu quero concluir com 3 desafios ao seu coração. Primeiro, reconheça a sua debilidade. Segundo, reconheça a suficiência do sangue de Cristo na cruz. Terceiro, reconheça e viva pela graça. Você pode ficar de pé? Hoje à noite nós vamos fazer aqui uma oração poderosa. Mas poderosa não tem a ver com tom de voz, tem a ver com aquilo que nós vamos dizer. E nós vamos invocar sobre a sua vida a abundante graça de Deus, para que você viva em triunfo cada dia. Ah, pastor, mas eu tenho tanto pecado. Hoje é a noite de você ser livre desse pecado. Hoje é a noite de você dizer: Senhor, eu invoco sobre a minha vida o sangue do Cordeiro, que me purifica de todo o pecado. Eu tenho tanto desafio, Senhor, pela frente. Ah, eu também tenho, irmão, tanto desafio pela frente. Mas eu não abro mão daquilo que é a minha convicção em Jesus. Nós vamos vencer. A graça vai nos levar em triunfo. Nós vamos triunfar. Nós vamos vencer.